invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 12ª reunião plenária da 19ª legislatura, 8ª reunião plenária ordinária da 19ª legislatura, 12ª reunião plenária da primeira sessão legislativa, 8ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa. 19 de março de 2025, quarta-feira, 15h10. Muito importante justificar o pessoal presente, quem nos acompanha nas redes sociais, que alguns colegas dessa casa estão em viagem, alguns em Brasília, em busca de recursos, apresentando o projeto, e alguns estão em uma reunião com a Corsã Egea, em Porto Alegre. E a Jerx, exatamente, vereadora Ada, me complementando. Então, estão a serviço do município desta casa aí, representando. Por isso, então, hoje o número de vereadores está um pouco reduzido. Faço solicitação à minha nobre colega, a vereadora Ada Cristina Munareto, nossa segunda secretária da mesa diretora, para que faça a leitura da agenda legislativa. Com a palavra, Adinha. Agenda legislativa. Expediente. Votação da ata da reunião plenária número 11. Não havendo requerimento de leitura da ata, nem retificações a fazer, coloco em votação a ata. Aprovada. Comunicações ao plenário. Proposições em número de 37. Ah, meu Deus. Só porque não está indo aqui. Votação do expediente. Sem matéria. Pauta. Em primeira discussão prévia. Projeto de lei número 30/2025, gabinete do vereador Ronaldo Severo da Silva e outros. Institui a campanha de prevenção, conscientização e promoção de saúde visual, denominada Março Verde, no âmbito do município de Passo Fundo e da outras providências. 2. Projeto de lei número 31/2025, gabinete da vereadora Marina Bernardes, altera a lei 5.310, de 8 de janeiro de 2018, que institui o programa de inventário arbóreo do município de Passo Fundo. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 29/2025, gabinete da vereadora Ada Cristina Munareto, altera e acrescenta dispositivos à lei número 5.590, de 27 de dezembro de 2021, que institui o programa Escola Cívico-Militar no âmbito do município de Passo Fundo. 2. Projeto de resolução 3/2025, do gabinete do vereador Ronaldo Severo da Silva e outros. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Tadeu Karzerski, conforme especifica. Obrigado, vereadora Ada. Abertas as inscrições para a pauta. Enquanto os colegas fazem as inscrições, gostaria de cumprimentar o Felipe, Guelin, o Gustavo, nossos amigos de Carazinho, que vieram acompanhar nossos trabalhos da Câmara Legislativa de Passo Fundo, presidente. Obrigado, vereadora Ada. Também gostaria de cumprimentar o nosso amigo Paulo Franzen, que está aí, um dos aprovados no concurso da Polícia Penal, aí com aguarda o chamamento, qual teremos uma votação hoje. Temos inscrito Felipe Favareto, Douglas Pereto, Ada Cristina Munareto, vereador Inharã de Carvalho. Presidente dessa casa, vereador Gil Krug, qual vos fala. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerradas as inscrições. Primeiro inscrito, Felipe Favareto Manfroy. Boa tarde, presidente, mesa diretora, vereadores em pequeno número, né, devido aos nossos colegas estarem em viagem hoje. Vou falar rapidamente aqui sobre o projeto do vereador Ronaldo Rosa, nosso líder da bancada do PSD que está em Brasília, em que eu sou coautor, que é referente à campanha Março Verde, que a campanha Março Verde passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Passo Fundo.
peço a apreciação dos colegas aí para que possamos aprovar esse projeto, estabelecendo o mês de março como um marco temporal estratégico para a discussão de todos os assuntos referentes à saúde ocular e à prevenção em doenças visuais. Para sensibilizar a população quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças visuais, realizar o encaminhamento para as instituições de saúde especializadas no tratamento das doenças, combater o aumento dos casos de catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. Esse projeto dialoga diretamente com o programa Olhar de Criança, que eu fiz uma fala na tribuna na última sessão, programa que foi iniciado aí na gestão do ex-prefeito Luciano e dado continuidade, agora ampliado pelo prefeito Pedro. Então, um projeto bem importante que dialoga diretamente com esse programa municipal que está fazendo a diferença na vida de tantas crianças, né? Com a possibilidade de fazer o diagnóstico da doença visual e também ganhar o óculos, né? Então, é bem importante. Rapidamente, já concluí minha palavra, conto com a aprovação dos colegas quando o projeto tramitar aí na Câmara. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Segundo inscrito, Douglas Pereto. Obrigado, contemplado com as palavras do colega. Vereadora Ada Cristina Munareto. Autora do projeto, criação da Escola Cívico-Militar no âmbito do município de Passo Fundo. Com a palavra, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. E, novamente, uma boa tarde aí, um bem-vindo aos nossos amigos Gustavo e Felipe. Buenas. Segunda-feira falamos aqui sobre a Escola Cívico-Militar. A vereadora Marina falou a questão de falta de índices, né? Então, eu gostaria já que o Miqueias colocasse ali para nós termos uma ideia. Mas o que eu quero ressaltar, colegas, é que são depoimentos de alunos e professores, né? Tivemos aqui um depoimento de uma mãe que levava seu filho 10 quilômetros, porque ela tinha medo de colocar a criança numa escola cívico-militar, que era perto da casa dela. Então, ela levava a criança 10 quilômetros, vereador, para não colocar na escola cívico-militar. E ela acabou se rendendo pelo fato da dificuldade de deslocamento, colocando o filho na escola cívico-militar, e ela diz que hoje foi a melhor coisa que ela fez. Mas quanto aos índices, Tupã-Siretã, né, na Escola Cívico-Militar Coronel Marcial Gonçalves Terra, eles passaram de um IDEB, de um índice de 3 para 6,8. Isso é um crescimento muito grande. Em Ijuí, tivemos um pequeno crescimento, mas temos crescimentos assim, ó, de 2 ou 3 pontos percentuais que vão ficar disponíveis para todos os colegas. Vamos incluir no projeto, né? O projeto já foi aprovado, como eu falei aqui. É apenas uma modificação, uma alteração, para que não somente a Georgina Rosado possa se habilitar, mas todas as outras escolas que quiserem. Passa-se por um projeto seletivo. A direção da escola tem que querer, o corpo docente tem que querer, os alunos têm que querer, a comunidade escolar tem que querer ter naquele ambiente uma escola cívico-militar. Mas nós precisamos ressaltar assim que o maior crescimento que se tem, conversava com o vereador Pereto, né? O maior crescimento que se tem é na disciplina, é no respeito que as crianças ganham aos professores, aos valores, e isso não tem dinheiro que compre. Elas têm, e isso é visível. Então, nós vamos estar trazendo nas comissões para os colegas maiores informações, depoimentos de diretoras, de professoras, de pais de alunos que viram esse crescimento, além dos índices do IDEB que cresceram muito. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ada. Inharã de Carvalho, nosso vereador mais experiente da casa. Não, meu vereador. Boa tarde, presidente Krug, a mesa diretora, caros edis, nosso plenário.
nossos visitantes. Pena que vieram visitar hoje a casa quando muitos estão em missões fora, né? Para ver mais os debates e a participação dos edis, né, vereador Milani? Vereadora Ada, eu não poderia deixar de participar aqui e dizer que tem meu total apoio, né? Ou 110% de apoio, porque além dos 100%, mais 10% para a senhora, na questão escola cívico-militar, até porque, caros edis, eu peço aos senhores que interpretem bem a ideia da implantação da escola cívica, para não haver contradições, para não haver enganos, para não haver equívocos. E alguém distorcer e querer dizer alguma coisa que não é o que a escola cívica prevê. A ideia da escola cívica é bem clara, ela não interfere no cronograma da escola, não interfere na questão pedagógica. Nós, ou seja, os militares não vão entrar na sala de aula para corrigir um professor, não é atribuição deles, porque muitas falas dessas na outra vez foi dito que os militares iam intervir. Não vão. A ideia deles é justamente, vereador Milani, da segurança. Nossas escolas, quantas tentativas de agressão tivemos no ano passado, e no passado, a presença dos militares inibe a ação de vândalos, de malfeitores, de pessoas que venham fazer algum atentado contra as crianças, porque só o fato da presença da farda já faz com que saibam que ali tem segurança, tem proteção. Dei como exemplo a escola da SEC, que se os senhores forem lá olhar, vão ver que a escola ela é propícia para isso. Ela tem estrutura, ela é bonita, ela tem aquela arquitetura bonita, vereadora Ada, que pode ser aproveitado. Hoje está lá, o ginásio está abandonado, não tem utilidade. Um ginásio bonito, bem construído, vereador Pereto, e que pode ser utilizado para isso. O Estado vem dar contrapartida, ajuda na manutenção, e nós vamos tornar aquilo ali algo útil para a nossa sociedade. Queria que vocês vissem a decepção do bairro SEC, como um todo, de não ter sido lá aprovada a escola cívica e foi para a Georgina. Né? Por quê? Porque no bairro SEC foi feito num horário, a audiência lá, a reunião, num horário onde os pais, onde a comunidade estava trabalhando e não pôde participar para dar opinião. Né? Aí fomos voto vencido, porque quem não queria moveu o seu grupo para contrapor a nossa ideia. Mas é uma ideia boa, uma ideia eficaz e que a nossa comunidade, a nossa sociedade merece e precisa. Muitas outras escolas, com certeza, vão querer a implantação desse sistema. E a questão do vereador Ronaldo, quero dizer que, em se tratando de saúde, pode contar conosco, comigo, né, que sempre estaremos apoiando para tudo que for necessário da questão do tratamento da saúde. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, vereador Aran. Solicito à vereadora Ada que assuma a cadeira da presidência para que eu faça o tempo do uso na tribuna. Vereador Gil, o senhor tem os seus 3 minutos para defender a pauta. Boa tarde, vereadora Ada. Boa tarde também aos demais nobres colegas, público presente e público que nos acompanha. Senhores, muito importante esse projeto, qual amplia as escolas cívico-militares. Fica aqui minha parabenização, vereadora Ada, quanto a isso, e para que fique muito lúcido e claro para quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, a diferença que uma escola cívico-militar faz na vida de uma criança. Escola com os maiores IDEBs de aprendizado, elas são militares. Porque o militarismo ele vem imbuído de hierarquia e disciplina, o que é algo fundamental para se ter um aprendizado. Simplesmente isso. A escola Tiradentes aqui em Passo Fundo, ela é a melhor escola de ensino médio. Não é à toa que muitas pessoas, muitos empresários bem-sucedidos, pessoas que saem da escola particular disputam uma prova para ir trabalhar, para estudar numa escola pública. Os mesmos professores que dão aula no Tiradentes, eles dão aula no Enave, eles dão aula no Ceci, no Fagundes, em outros colégios pela nossa cidade. Mas e por que esse resultado tão diferenciado na escola Tiradentes? Por causa do militarismo, hierarquia e disciplina. A educação, ela caminha lado a lado de disciplina e de respeito, que se vem com hierarquia. Então, sem sombra de dúvida alguma, escolas militares ou cívico-militares são o futuro de uma educação com muito respeito,
com muito reconhecimento e com certeza trazem resultados, trazendo melhor aproveitamento no horário que a criança fica dentro da escola. Com certeza isso traz uma economicidade para os cofres públicos. E temos muitos militares que estão aí na reserva, que estão afastados, que podem desempenhar esse serviço, trazendo essa hierarquia e essa disciplina para dentro das nossas escolas. E, sinceramente, senhores, se algum cidadão ele é contrário à valorização e uma educação de qualidade, sinceramente não faz parte desse mundo. Não faz parte desse mundo. O que eu vejo cada dia mais em vídeos pela internet é a falta de respeito entre os próprios colegas e muitas vezes com o professor que está ali na frente. E o militarismo, a escola cívico-militar traz isso para as nossas crianças, nossos jovens, reconhecer quem está ali dentro numa postura adequada e quem realmente está ditando as regras. O que realmente falta para muitos jovens de hoje e que isso não vai ser condigente com um futuro bom ali na frente. Quem for contrário a um projeto desse, senhores, eu só lamento, mas não está pensando no futuro de uma nação. Está pensando nos seus ideais partidários e políticos. Forte abraço, muito obrigado. Obrigada, vereador Gil. Vereador Evandro Meirelles, Vossa Excelência, tem os seus 3 minutos para defender a pauta. Muito boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, presidente Gil, público aqui que nos prestigia, os telespectadores da TV Câmara. A pauta é um momento importante onde nós aqui discutimos os projetos que irão tramitar na casa. E esse projeto da Escola Cívico-Militar é importante, é muito bom para a nossa sociedade, porque nós estaremos dando opção para os pais. O pai, a mãe, o familiar vão definir aonde o seu filho quer estudar. Então, eu acho muito importante, acho que o presidente Gil aqui falou muito bem, mas quero só me enganjar junto aqui, presidente Gil, e lhe dizer que a escola cívico-militar é uma outra doutrina. Uma doutrina totalmente diferenciada, onde tem regras, regramento e que são cumpridos. E isso que é o importante. E muitas vezes as outras escolas, pública, privada, às vezes não tem este regimento, essa doutrina, né? E é isso que faz com que tenha o diferencial para a nossa sociedade. Então, assim, vereadora Ada Cristina Munarento, sou favorável ao seu projeto, é importante. O que for bom para a sociedade, o que for melhor para a educação, nós temos que estar a favor. Então, isso não está obrigando ninguém, mas está dando a opção para a nossa sociedade escolher aonde seu filho possa estudar. Então, só vim aqui a essa tribuna só para me enganjar e dizer que sou favorável. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Evandro Meirelles. Encerrado as manifestações da pauta. Peço à nossa secretária, Ada, para que faça a leitura da ordem do dia, onde temos 2 moções de apoio. Ordem do dia. Em discussão e votação. Moção número 2, 2025. Gabinete do vereador Renato Orlando Checker, Chequinho e outros. Moção de repúdio ao modo de cobrança abusiva e indevida feitas pela Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento. Parecer, CCJ, parecer favorável. Relatora vereadora Marina Bernardes. CCDH, favorável. Relator Inharã Vieira de Carvalho. Obrigado, vereadora Ada. Lembrando, um vereador é favorável e outro vereador é contrário. São 2 inscritos, então. Proponente da moção, vereador Renato Orlando Checker, não se encontra na casa. Algum outro vereador gostaria de se inscrever e fazer a manifestação em defesa do projeto? Se inscreve, então, por gentileza, no sistema, vereador Inharã. Como relator do projeto. E algum vereador gostaria de fazer a defesa contrária? Vereador Rufa, não? O senhor gosta de falar bastante na tribuna, não? É meu, Rufa. Encerradas as inscrições, vereador Inharã, com a palavra.
Presidente, mesa diretora, Carlos Zé Dias. Coincidentemente, presidente, acabo de receber uma fatura do meu filho em casa e que foi botado, não sei se aquilo lá é fake, o que é na rede social, vereadorada, onde simulavam a retirada de um hidrômetro e diziam que era o contribuinte para poder pagar uma multa. Então isso também está, assim, sendo feito pela Corsã e eu quero saber, procede e parte de quem fazer isso. Meu filho nunca mexeu num hidrômetro e chegou uma fatura hoje lá dizendo que ele tinha uma multa para pagar, absurda, R$1.000 e poucos, que teria mexido no hidrômetro porque tinha sido cortada a água e ele religou por conta. Então são coisas que estão acontecendo do Arco da Velha com a dona Corsã e que nós precisamos sim proteger, vereadora Eva, a nossa sociedade, os nossos consumidores aqui que usam a água que provém da Corsã. Então são cobranças absurdas, falei já aqui sobre a questão, né, pessoal, de novo, a minha própria mãe, R$11.000, eu fiz um pedido lá de redução, porque o vazamento era na base do quadro, e o quadro é de responsabilidade da Corsã, se existia uma falha, eles baixaram 7.000, ficou 4.000 igual que ela teve que parcelar, vereadorada, senão iam cortar a água dela e ia ficar sem água. Então ela teve que se sujeitar, se submeter ao parcelamento para pelo menos continuar tendo atendimento d'água. Uma mulher aposentada com 83 anos, sozinha, ia ficar sem água. Imagina uma mulher aposentada com 83 anos com 11.000 da água gasto. É um absurdo. Então a gente sabe que existem esses tipos de ações. O prefeito tem um decreto do prefeito, nós queremos saber até onde vai para que seja suspenso pagamentos até que se avalie a procedência dessas faturas exorbitantes. Pois não, vereadora? Vereador Inharã, eu recebi hoje de manhã de um senhor que tinha feito um acordo que não iriam cortar a água porque a cobrança estava abusiva até eles fazerem a verificação e acabaram cortando a água dele também. Então são cobranças abusivas e essa casa se manifesta através dessa moção contrário à forma com que a Egea Corsã tem agido no nosso município. Muito bem, obrigado, vereadora Ada. E é o que está acontecendo em Passo Fundo. E sabemos que aqui não tem base, não tem oposição, não tem ninguém. Tem um legislativo batalhando e brigando pelos direitos do nosso consumidor. E é isso que nós vamos fazer. Os 21 vereadores imbuídos desse ataque, contra-ataque e penalidade da nossa Corsã que está fazendo tudo isso. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, vereador Inharã. Em votação, sim, para favorável à moção de... Em votação, vereador Douglas, vereador Evandro. Positivo. Moção aprovada. 13 votos favoráveis, 0 voto contrário. Peço à vereadora Ada Cristina que faça a leitura da próxima moção. Moção número 4, 2025. Mesa diretora. Moção de apoio ao envio do projeto de lei para ampliação do quadro de servidores da Polícia Penal do Rio Grande do Sul pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa e o chamamento urgente dos aprovados no concurso público de 2022. Parecer CCJ favorável. Relator vereador Evandro dos Santos Meireles. Lembrando, senhores, um vereador favorável, um vereador contrário. Vereador favorável, o vereador Gil Krug, proponente desta moção. E algum vereador contrário? O vereador Evandro Meireles? Não? Contrário à moção, não? Algum vereador? Não, mas a moção é minha, né, vereador? Ah, obrigado. Não sei como é que eu faço para lhe agradecer. Encerradas as inscrições. Peço ao
vice-presidente dessa casa que assume os trabalhos para fazer uso da tribuna, vereador Rafael Luiz Colucci. Muito bem. Vamos então ao manifestação do vereador Gil Krug. Manifestação sobre a moção número 4 de 2025. Obrigado, Rafael. Senhores, essa moção refere diretamente ao governo do estado do Rio Grande do Sul, onde hoje temos 220 vagas em aberto e temos em torno de mais de 1.400 aprovados para o chamamento do concurso público de policial penal. Exatamente. E sabemos que esses números eles realmente são muito assustadores, pois a população carcerária ela vem crescendo significativamente. O ano de 2014 tínhamos em torno de 25 mil detentos no estado do Rio Grande do Sul e hoje já se passam de 45 mil detentos. Exatamente. Quase se dobrou o número de bandidos, criminosos presos e o dos nossos policiais penais não vem crescendo consecutivamente. E lembrando que é muito importante que, conforme o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é recomendado um policial penal para cada 5 apenados. E hoje nós temos em torno de 5.700 policiais penais. Nós temos temos pouquinho mais da metade do número ideal, que seriam 9.000 policiais penais. Então solicitamos, através dessa moção, que o governo olhe para os nossos policiais penais. Sabemos que novas casas prisionais estão em construção, 2, 3 no estado do Rio Grande do Sul, mas que de imediato amplie essas vagas, chame esses aprovados no concurso, que estão esperando para vir trabalhar no sistema prisional, e assim muitas vezes, vereador Diego Milani, possam levar para a cadeia. O nosso presídio está interditado até hoje, não conseguimos colocar um preso lá para dentro. E muitas vezes eles ficam na rua com tornezeleira, eles regridem o regime. Em vez do coisinha querida ficar fechado lá, cumprindo a pena dele, ele volta para a sociedade com uma tornozeleira. Fazer o quê? Trabalhar? Que não, os vagabundos são tudo reincidente, a grande maioria, ficam naquele ciclo de crime vicioso. Porque a detenção, o presídio faz uma parte da ressocialização desse delinquente, desse marginal na sociedade. Então é necessário investir em presídios, mas consequentemente precisamos de efetivo, de servidores, para que possam se cumprir esse serviço. Então peço o voto favorável dos colegas a essa moção e que o nosso governador olhe para esse concurso, porque sabemos que a parte burocrática em abrir rúbrica para novos servidores, em abrir chamamento edital, é algo muito longo, sendo que temos esses em torno de 1.400 aprovados esperando para o chamamento, para poder começar a trabalhar, fazer seu curso de formação e começar a cuidar daquelas coisinhas queridas lá dentro do presídio, que come e dorme o dia inteiro nas costas do nosso povo. Conto com o voto favorável. Um forte abraço. Muito obrigado. Muito bem. Vamos passar novamente a condução dos trabalhos ao presidente vereador Gil Krug. E aberta a votação. Encerrada a votação. Opa, falta só o vereador Rafael Colucci ali, então não está encerrado ainda. Boa, vereadora Eva. Votando favorável aos policiais penais. Colucci. Vamos esperar o vereador Renato Orlando Checker aí votar também.
Encerrada a votação. Votação aprovada, 14 votos favoráveis. A moção de apoio ao chamamento dos aprovados na Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Paulinho. Contamos com o apoio do nosso governador aí para ampliar o quadro desses profissionais aí que cuidam das nossas coisinhas queridas lá dentro. Encerrada, então, a ordem do dia, passamos ao espaço das comunicações. Declaro abertas as inscrições para o espaço da comunicação de lideranças. Primeiro inscrito, o vereador João Pedro Nunes, ausente. Vereador Iriel Dalla Corte Saquete, ausente, Viagem Brasília. E o vereador Giordani Krug Campos Ramos, qual vos fala. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos para mim fazer uso da tribuna, vereador. Assumo novamente os trabalhos com muito prazer aqui, vereador Gil Krug, e lá lhe devolvo a palavra para usar o tempo de comunicação de vereador. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Senhores, poucos dias atrás veio até esta casa um assunto onde houve uma manifestação em Porto Alegre pedindo o fim da polícia militar, pedindo o fim da brigada militar em abordagens na Cidade Baixa. Exatamente. Referente a algumas abordagens que aconteceram naquela localidade devido aos grandes problemas que estavam surgindo lá na região do Carnaval. Serviço padrão da brigada militar, fez a abordagem, fez a prisão, tudo dentro da legalidade conforme aconteceu. 2 dias depois veio uma manifestação, aonde consequentemente repercutiu um pouco na mídia e eles pediram o fim da polícia militar, o fim da brigada militar. E isso é algo que realmente me deixou triste. E ontem tivemos uma manifestação do comandante-geral da brigada militar, coronel Fioli, qual confirmou com convicção que não encerrarão as atividades, as operações, as abordagens na Cidade Baixa. Exatamente, porque as abordagens, as operações, elas são executadas baseadas em dados técnicos, em números que acontecem, as ocorrências policiais. E o que me deixa muito perplexo, senhores, é que o que leva um cidadão fazer uma manifestação pedindo o fim da polícia militar? São eles que mantêm até aquele bando de imbecil maconheiro fazendo aquela manifestação. Isso é a própria polícia militar, a brigada militar que está lá garantindo que aquele bando de delinquente com fumaça encefálica na cabeça faça essa manifestação. O que me faz isso? O que me reflete uma pessoa dessas? E o pior de tudo, senhores, quem os induz a fazer essas asneiras? Eu, como representante do povo e policial militar, representante da segurança pública, recebo todos os finais de semana diversas reclamações e números de pontos onde acontece perturbação de sossego, acontecem vários problemas em nossos pontos da cidade. E eu digo para os senhores, quem que vai lá resolver o problema? Não é o Batman, não é o Chapolin Colorado, não é o Gasparzinho, é a polícia militar, que vai lá até para garantir a segurança daquele bando de maconheiro safado que me pede isso. E senhores, sinceramente, não me falta mais nada. Com a palavra, Diego. Eu queria dizer, vereador Gil Krug, se não fosse a brigada militar, a própria sociedade iria baixar o sarrafo nesse bando de maconheiros sem vergonha. Exatamente, vereador. Então é um manifesto, senhores, que eu digo e repito, senhores, independente de partido e situação, as nossas forças de segurança, nossas forças policiais, são eles que garantem a democracia, até mesmo quando for para te abrir a boca e falar um monte de asneira sem saber o que está falando. É a polícia militar que está lá para garantir teu direito de expressão. São eles que são os detentores, são eles que são o divisor de águas entre o bem e o mal e que permitem que as leis sejam cumpridas em todo o nosso território. Então, um forte abraço e muito obrigado. Muito bem, próximo inscrito, vereador Gilmar Joel Fuga, ausente. Próximo inscrito, Felipe Favreto Manfroy. Devolvo os trabalhos para o vereador presidente dessa casa, Giordani Krug Campos Ramos. Gil Krug. Contigo, Manfroy. Boa tarde novamente à mesa diretora, aos colegas vereadores, comunidade aqui presente. Saudar aqui o seu João Maria, presidente da Morada do Sol, candidato à reeleição no próximo domingo. E saudando ele, já vou tocar no assunto de uma reunião de ontem que nós tivemos na Escola Estadual Volmar Salton, solicitados pela presidente do bairro Bom Jesus, a nossa líder comunitária PUP, onde estivemos presentes eu, o vereador
Pereto, o vereador Edson, e também representados os vereadores Luizinho e Gilmar Fuga, né? Temos uma demanda daquela comunidade, onde o prédio que estava sendo ocupado pela Brigada Militar foi desocupado. Então tem um espaço gigantesco naquela escola que está ocioso, né? E a comunidade está solicitando e clamando aí o apoio do poder público para que seja destinado para o município, né? Uma escola estadual que seja destinada aquela parte para o município disponibilizar vagas na educação infantil. Então estivemos reunidos ontem com a diretora professora Elisena Maidana, a coordenadora a professora Tatiane, que nos receberam muito bem na escola, nos apresentaram toda a escola, né? Um espaço muito amplo, né, professor Pereto? O senhor já conhecia bem aquela escola também. E estamos, então, nessa atribuição, imbuídos dessa tarefa de levar essa demanda para o secretário Adriano, também para a Coordenadoria Regional de Educação, a 7ª CREC de Passo Fundo, que dialogue com o governo do estado para tentarmos resolver, né? Temos um espaço ocioso, um espaço bom, e precisamos de vagas na educação infantil, que a gente sabe que é um desafio aí do poder público conseguir suprir a necessidade das vagas na educação infantil. Então podemos unir o útil ao agradável e tentar usar aquele espaço da melhor maneira possível. Também quero citar aqui e reforçar que no próximo domingo, né, temos as eleições das associações de moradores. Teremos um processo eleitoral em praticamente 60 comunidades, né? Então vai movimentar bastante a cidade inteira. Todos que estão aqui são convidados a participar, a irem até seus bairros, votarem no candidato a presidente do seu bairro, da sua comunidade. E a importância de elegermos em todas as comunidades aí um presidente de bairro atuante, né? Temos candidatos aqui nos bairros da maioria dos vereadores, então eu peço também aos colegas que compartilhem nos grupos de seus bairros aí, que no domingo compareçam para ajudarmos a eleger os presidentes aí das comunidades, né? O vereador Cícero também, né? Fazendo parte da chapa, concorrendo lá no bairro Anes. O vereador Meirelles lá na São Luís Gonzaga, então também presentes no movimento comunitário. Então fica aqui o apelo que compareçam e elejam aí as lideranças comunitárias no próximo domingo. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Muito bem, próximo inscrito, vereador Evandro Meirelles. Evandro dos Santos Meirelles. Escute aqui. Muito bem. Vamos aproveitar aqui, vamos na mesma vibe aqui do colega Felipe Manfroy, reforçando então o convite para o próximo domingo aí, né? Teremos eleições das associações de moradores, né, de todos os bairros, loteamentos, vilas, centro, e a comunidade está convidada a participar, né, fazer seu papel de cidadão e elegendo aí os seus líderes comunitários para que depois possam fazer suas reivindicações e para que possamos aí ter uma comunidade melhor aonde você mora. Então você tem que participar. É domingo, das 9 às 16 horas, né, é as eleições. Então a gente convida aí toda a população aí que vá participar, que é muito importante isso, porque nós sabemos o trabalho importante que é de uma diretoria de bairro, que faz um trabalho voluntário, sem cobrar nada, sempre correndo de atrás, em busca de melhorias para o seu bairro, para a sua vila. E o Felipe é testemunha disso quando esteve frente ao CAB, né? Quantos e quantos presidentes de bairros estiveram ali, né? Lutando, pedindo por melhorias pelos bairros. Então, é uma função muito importante, então a população tem que participar neste domingo aí, das 9 às 16 horas, participar desse pleito aí da escolha das diretorias dos bairros da nossa cidade. Então fica aqui o chasque, o convite. Meu amigo Mandioca, como é que está lá o bairro Ípica? Não tem? Não tem eleição lá? Lá é tu que manda? Ai, sou Mandioca. Tá bom, tá aí então, pessoal. Fica o chasque e o convite para o pessoal participar desse final de semana das eleições de associação de moradores aí dos bairros. Passo as palavras agora para o presidente Gil Krug. Braço forte da sociedade. Obrigado, Final de vereador. semana está meio sumido, presidente, aproveitar o tempo aqui. Obrigado. Agora de volta ativa, tá? O pessoal perguntando do senhor aí. Obrigado, isso é importante. Quando sintam falta da gente, isso é importante. Ser lembrado, né, meu? Estava na FECAR lá. Não me viu na FECAR?
Na FECAR? Próximo inscrito, vereadora... Não, Wando dos Santos Meirelles já foi. Vereadora... Declina? Vereadora Valéria. Vereadora Eva Valéria Lorenzato. Então, boa tarde, senhor presidente. Seja bem-vindo de volta a casa, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha. Acho que a sua moção, presidente, de extrema importância, Polícia Penal, especialmente os concursados, e lembrando sempre, né, que nós temos que chamar a atenção que precisamos investir em educação, para não ter que remediar depois que o crime já aconteceu, né? Educação, escolas, trabalhadores da educação bem remunerados para atender o nosso povo aí enquanto são crianças, adolescentes, para que não cheguem no crime e depois a gente tem que remediar. Mas eu também quero repercutir aqui novamente a questão dos médicos em Passo Fundo. Tenho recebido seguidamente contato da nossa comunidade reclamando que as unidades básicas de saúde não têm médicos. Uma das unidades ali na RICE, me parece que já são 17 dias. E aí eu disse, não, vou conversar com o Conselho de Saúde, me inteirar, ver o que a gente pode fazer, porque não basta apenas ir lá no local, constatar que não tem médico, o que a gente pode fazer. E aí, conversando com o Conselho de Saúde, colegas, eu confesso que estou bastante preocupada. Muitos médicos desistindo do sistema municipal. Me parece que 4 médicos estrangeiros, inclusive um casal, é a informação que eu recebo da comunidade, né? E vou me inteirar sobre isso, se realmente é verdade. Mas o que está acontecendo? Aí, uma das informações aqui que me deram é que de 30% a 40% das unidades está com falta de médicos. Que município é esse? Que gestão é essa? O que o prefeito Pedro Almeida está fazendo que não está valorizando a Secretaria da Saúde? O secretário de Saúde é novo, um médico sanitarista me parece que tem boa vontade, mas amanhã depois ele acaba desistindo também, né? Porque se não for prioridade a saúde do nosso povo, porque a gente sabe, a dona de casa, o povo trabalhador é Deus no céu e médico na terra, né? E nós precisamos remunerá-los bem, não uma questão aí do mais médico que o município está pagando R$700 de incentivo aí de vale alimentação. É uma vergonha, R$700 o médico vai sair do outro estado para ficar aqui. Vereadores, se realmente nós estamos com 40% de médicos a menos no nosso município, polo regional em saúde, vindo cidadãos de outros municípios aqui para Passo Fundo, e nós com essa falta de médicos, é no mínimo uma vergonha. Nós precisamos nos ater a essa questão e resolver o problema do nosso povo que vai lá em último grau de estresse e de doença nas unidades básicas de saúde e os servidores. Obrigado, vereadora Eva. Vereador Edson Nascimento, declina. Queria dar uma boa tarde especial ao nosso colega, Sargento Vieira, aí, mais conhecido como Cobrinha. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Sempre será uma honra receber o colega aí. Próximo inscrito, o vereador Edgar Gomes, Fugo Mandioca, declina, Mandioca. Vereador Douglas Pereto, nosso professor, um dos nossos oráculos da educação do município de Passo Fundo, sempre numa elegância, com a palavra, meu nobre colega. O vereador é original, mas o blazer é da Shopee, tá? Fica tranquilo. Boa tarde a todos. Já disse o tio Pita, né? Mais conhecido pelos não íntimos como Pitágoras, que se educa as crianças, não precisa punir os adultos. E hoje, muitas das pautas têm girado em torno disso. Da escola cívico-militar, ao investimento em educação, ao reajuste dos professores, dos servidores, aos investimentos que estão sendo feitos na área da educação, e todos convergem para o bem comum. Tenho visitado escolas municipais de ensino fundamental, de educação infantil, visto as estruturas, ouvido as diretoras, conversado com professores. Como eu sempre friso, minha família é de professores, a família da minha esposa também é de professores, gente que tem
e seguindo o que a vereadora Eva falou aqui, o professor e o médico, em alguns casos o padre, como seus oráculos, né? Então, eu particularmente não gosto da escola de modelo militar ou cívico-militar. Porém, estando no parlamento, ouvindo diferentes argumentos e buscando entender o que cada um quer, eu também entendo que uma comunidade não pode ser privada daquilo que ela decide ter, optar. E cito um exemplo, como o Geokrug citou aqui, nosso presidente, da disciplina, que o Milani também vem nessa linha. Nós tivemos a lei do celular. Proibiram o celular na escola. Gente, havendo disciplina, respeito, que a única regra que eu imponho aos alunos da minha aula é o respeito, uma via de mão dupla, não precisa mais regra que isso. Entrei na sala, tu guarda o teu celular. Não precisava de uma lei, não precisava dessa perda de energia, não precisava de todo esse bafafá que se fez em torno. A questão da disciplina nas escolas, ela também tem que ser vista como uma forma de estudar cada família, o histórico social, financeiro e geográfico, onde essa escola está inserida. Porque existe sim uma diferença de aprendizagem, de disciplina, de valores em cada escola, conforme pesa o bolso, a religião e o ambiente. Então, é uma pauta ampla e que deve ser tratada com cuidado, com muito respeito e, acima de qualquer outro valor, o valor pedagógico em primeiro lugar sempre. Que tenhamos uma excelente discussão quando se falar de educação. Contem comigo para todos os debates. Obrigado, vereador Douglas Pireto. Vereador Diego Milani. Ei, papai do céu. Qual a palavra, Diego? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde especial ao nosso amigo Paulinho aí, está aguardando ser chamado à Polícia Penal. Saiba que nós somos defensores e o que tiver ao nosso alcance, nós também vamos fazer para que chame. Porque realmente a Polícia Penal hoje, a SUSEP, a 4ª região especial aqui em Passo Fundo, precisa de servidores. Trabalham diuturnamente, mas fazendo o serviço de 2. A nossa situação carcerária vive um momento complicado e há necessidade realmente de ter novos servidores para que façam um trabalho até de qualidade. Então, conta com o nosso apoio aí, tá, Paulinho? Eu queria falar rapidamente sobre um caso gravíssimo que aconteceu na comunidade de Marau, que a Polícia Civil rapidamente descobriu que uma mulher foi vítima, mais uma vez, de um feminicídio. Isso nos choca, mesmo aqui em Passo Fundo, choca toda a sociedade brasileira. Porque nós trabalhamos diuturnamente para combater o crime, em especial os grupos vulneráveis. E agora, no último dia 9, vereadora Eva, fez 10 anos da lei que pune o feminicídio de 20 a 40 anos. E parece que esses covardes não entenderam que não pode agredir mulher, de nenhuma forma, nem verbal e nem física. E eu quero aproveitar para dizer, parabenizar, aliás, o delegado Norberto da Delegacia de Marau e os agentes daquela delegacia que elucidaram esse crime rapidamente e prenderam esse vagabundo. Prenderam e já está no presídio regional de Passo Fundo e lá vai aguardar o mais rigor da lei. Aproveitando para dizer que agora eu fui lotado na Delegacia da Mulher e a partir de amanhã já estou desempenhando minhas funções naquela delegacia. E quero dizer que iremos combater o crime, em especial os abusos que fazem contra as mulheres, os maus tratos, qualquer tipo de crime contra essas pessoas que são vulneráveis. E quero dizer que eu, a delegada Rafaela e meus colegas, iremos buscar o covarde que tem a coragem de querer agredir qualquer mulher. Vamos levar para casa da São Luís, o velho casarão, vamos recolher e lá vai ficar.
Não vamos aceitar nenhuma violência contra as mulheres. Estamos aqui para combater e iremos continuar sempre que for necessário. Um abraço a todos. Pô, Diego. Cláudio Luiz Rufa Soldá. Parabéns, Diego, pela nova lotação aí. Com certeza vai fazer um belo trabalho. Junto com a Rafaela, que é uma referência aí na cidade. Aí. Vagabundo come pianinho com ela aí lá. Rufa, com a palavra, meu líder. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nós assistimos pelo canal 16 e também pelas redes sociais. Já quero até parabenizar o vereador Milani aqui, que vai assumir uma nova função aí. Parabéns por essa função e eu acredito que tem que melhorar mesmo, porque não é possível as pessoas sofrendo, ficam quietas e apanhando todas as vezes. Eu acho que tem que acontecer mesmo. A gente tem que denunciar. A gente não pode botar, como é que é, a colher, mas temos que... É isso aí, tem que meter a colher. Também recebi um vídeo na semana passada com reclamações do péssimo atendimento na RGE, onde só havia um atendente somente. Quem precisou de atendimento saiu revoltado, pois das 8 horas da manhã até as 11, mais de 50 pessoas saíram sem atendimento. Todos os servidores prestados pela empresa em uma cidade do Porto de Passo Fundo. Destaco total com a população, um desrespeito com a cidade. Quando foi perguntado se tinha alguém, um superior, para conversar sobre essa situação, a informação que a atendente nos passou que não, que a única no setor seria ela mesma. Eu até quero que o Miquel bote os vídeos das pessoas falando as reclamações. Sim. Meu nome é Francisco, estou aqui na RGE desde as 8 horas da manhã, sem ser atendido. Agora é 10h45? Mais de meus 10h45 e todo esse pessoal junto aí, tudo por ser atendido também, ó. Só com um atendente só. Isso é importante, né? Esse é o nosso Brasil ainda, viu? Esse é o nosso Brasil. Cada vez pior. Eu respeito. Você também chegou às 8, né? Sim. Estava relatando. Desde as 8 da manhã e não fui atendida. E agora, que horas você tem ali? Agora às 8 da noite. Ok. Então, vocês estão vendo aqueles casos que estão sendo com a população, né? Mais de 50 pessoas, um atendente só. Vamos ter que ver se tu atrasa a luz, ver o que acontece. Eu sei que o colega vereador Tchequinho está fazendo... Sim, é isso aí, vereador. Parabéns, parabéns. Isso aí, quanto mais força, melhor para a gente aprovar esse projeto aí, porque hoje existe 20 minutos para quem vai em banco e em lotéricas. Mas nós vamos incluir no nosso projeto para esse tipo de situação aí, na Corsã e na RGE, que no momento está um caos. Imagina, uma pessoa idosa esperar 3 horas e não ser atendida, isso é um abuso. Obrigado, vereador. Obrigado. Se não bastasse a Corsã, agora a RGE também. Então é complicado, a gente tem que fazer mesmo lei, que não precisaria de lei. Isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rufa. Vereador Cícero Ramon, Pedroso Martins, Cícero da Vila Anes. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo às suas atividades aí. Mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras. Primeiramente, compactuo com a fala do colega Felipe sobre as eleições de moradores, né? Convoco o povo aí votar. Peço o apoio para cada vez mais crescer o movimento comunitário, né? E dizer que é muito importante o trabalho dos presidentes dos bairros lá na Associação de Moradores, lá no fundão do bairro, né? Sou oriundo do movimento comunitário, trabalhei anos como líder comunitário no meu bairro, né, da Vila Andes, foi o que me trouxe até aqui, o trabalho prestado lá no fundo da vila. Quero falar um pouquinho da visita que fizemos na escola Zeferino Demetrio Coste, a diretora Lucilene Fegatti, dar os parabéns para eles pelo trabalho prestado, né? O Miqueias tem umas imagens ali, Miqueias, por favor. Passar, Miqueias. Diretora
Lucilene Fegatti da Costa, fazendo um trabalho diferenciado lá na escola, com o envolvimento dos pais, né? Os pais são muito ativos nessa escola, questão de manutenção, então estão de parabéns pelo trabalho, né? Dali saiu o embaixador da cidade educadora, né? O primeiro lugar na gamificação da rede municipal, o aluno Bernardo Miqueleto, né? Vamos dar os parabéns aqui na tribuna para o aluno, que já teve na viagem lá, conhecendo a Genebra, né, professor Pereto? O aluno que venceu a missão Cidade Educadora na área de Ciências Humanas. Né? Já escutamos as demandas e já fizemos alguns encaminhamentos ali na questão da escola. Você da parte, vereador. Obrigado. A gente conversava, né, sobre essa gurizada que está fazendo parte desse projeto da Cidade Educadora. E eu lembrava que eu tenho uma aluna lá no Dom José Gomes, onde minha esposa leciona, a Emily, que ela tinha esse talento da oratória, ela teve essa oportunidade de participar da disputa, melhorar as notas, fazer a viagem, e hoje ela faz parte da apresentação de eventos da prefeitura. E isso junta com o que eu defendi outro dia aqui, da criação dos grêmios estudantis e do protagonismo, que a Cidade Educadora colabora no protagonismo dos jovens. Então, essa menina também está de parabéns, e esse menino ainda tem muito o que crescer. Com certeza é um incentivo para os demais alunos que se espelham no colega campeão, né, da atividade anterior ali, com certeza eles vão buscar mais conhecimento para desenvolver e também competir com eles para uma próxima premiação. Obrigado a todos, um abraço e vamos votar domingo nas associações de moradores. Boa, Cícero. Bem lembrado aí. Domingo temos as eleições em todos os bairros. Alguns não tiveram chapa, né? Aí é montada uma comissão provisória, mais tarde, caso esse interesse. Mas muito importante as lideranças comunitárias, porque várias estão aí hoje. Felipe Manfroy, Cícero Martins, Luiz Valendorf, hein? Várias lideranças comunitárias, vereador Inharã, começaram no bairro aí, e hoje estão na Câmara aí, representando a cidade de Passo Fundo, debatendo. Edson também, Mandioca também, né, Mandioca, lá da Ípica aí, ó. Então, 40% aí quase aí veio das lideranças políticas da nossa cidade. Isso é importante, porque traz dos cantos da cidade os problemas daquela comunidade local e vem fazer a política pública aí. Por isso que essa casa aí é muito importante e as eleições começam lá. Hein? Então, no domingo aí, não deixe de fazer seu votinho lá na vila, né, Adri? Já fez a correria lá na Baixada da Berthier? Ah, bom, isso aí. Tamo junto. Próxima inscrita, a vereadora Ada Cristina Munareto. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de ocupar essa tribuna. Quero cumprimentar também nosso amigo Aritano e o Sargento Vieira, Paulo, que estão aqui. É importante termos a nossa comunidade acompanhando os trabalhos dessa casa e cobrando os vereadores. Cobrando porque as demandas vêm de vocês e nós estamos aqui para servi-los. Buenas. Preciso comentar que, lamentavelmente, a Câmara dos Deputados, ela aprovou um projeto vergonhoso e com cheiro e carimbo de maracutaia. Para vocês terem uma ideia, o Amapá vai receber 511 milhões de reais, tá, do governo federal, dos restos a pagar. Enquanto o Rio Grande do Sul vai receber 78 milhões. Só que a diferença é a seguinte, senhoras e senhores, que o Amapá ele tem 0,3% da população, enquanto o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, né? E o Amapá tem 700 mil habitantes. Só que o Amapá tem uma coisa que nós não temos. O Amapá tem o presidente do Senado, o tal do Alcolumbre. E o Amapá também tem o Randolph Rodrigues, que é um deputado do PT muito forte, aliado do desgovernante. Então, senhoras e senhores, nós mesmo com a enchente, é isso que nós recebemos do governo federal, 78 milhões, enquanto o Amapá receberá 511 milhões. Mas preciso, em contrapartida, parabenizar o nosso líder, deputado federal, Zuco,
que hoje saiu uma pesquisa aí para o governo do Estado e não nos surpreende, porque sabemos do potencial dele, sabemos do trabalho que ele vem desenvolvendo, e ele ficou em primeiro lugar com 27,4%, enquanto o segundo colocado ficou com 21%. Então, parabéns ao Zuco, que ele continue trabalhando pelo nosso Rio Grande, lutando aí pela securitização. Semana que vem estaremos em Brasília, e um dos motivos que nos leva lá é uma solicitação do Sindicato Rural, de outras entidades que estão clamando pelo apoio ao projeto de securitização. Vamos estar levando isso até todos os deputados que conseguirmos atingir. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ada. Renato Severo da Silva, ausente. Ronaldo Severo da Silva, ausente. Renato Chequinho, o homem da moção. Não, da moção. Protocolou a moção, não estava aí para se manifestar. Queria aproveitar também e mandar um abraço para o nosso amigo Aritano. Aritano, sempre bem-vindo, meu querido. Tamo junto, a casa é sua. Chequinho, com a palavra, meu nobre campeão da bocha. Obrigado, meu colega Gil Krug. Nós estamos aí, né, mais uma tarde de muito trabalho. Pessoal, queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Faz favor, Miqueias. Olha a situação que vive alguns agricultores da nossa cidade de Passo Fundo. Olha isso aí, na frente da casa dele, em 10 minutos, no máximo, é essa situação, a poeira. O que eu quero dizer, pessoal, que nós temos aí, passando por uma inovação com o nosso executivo, que está fazendo aí 5, 6 quilômetros de asfalto direcionado para o nosso interior. Uma maravilha, coisa que era para ter acontecido há 20 anos atrás, mas a gente sabe que aquele asfalto prometido até a localidade de São Roque ficou na mentira. Acho que foi lá no governo DIP, né? Ficou na promessa e ficou na mentira. E hoje tem que tirar o chapéu até para o prefeito Pedro Almeida, que vai cumprir o que os outros prometeram e não fizeram, mentiram para a população. Então, por esse lado, eu parabenizo o Pedro Almeida. Está levando o asfalto até a comunidade de São Roque e atendendo a indicação desse vereador, que fiz 6, 7 indicações para que fizesse em todo o interior. Mais respeito, pessoal, com esse colega. Em todo o interior, em frente às comunidades. Em frente às comunidades. E que esse asfalto continue, meus colegas. Que daqui 10 anos seja asfaltado todo o interior. Olha o que... Passa de novo, por favor, Miqueias. Olha o que esses agricultores... Passa, vereador Rufa. Poeira, 15, 20 metros de altura. Então, o que eu peço é mais respeito, mais consideração para esses motoristas de caminhão, ou que seja de carro, que não passem em alta velocidade dessa forma, gente. Pelo amor de Deus, tenham consideração. Aonde tem uma casa na beira da estrada, passem a 10 por hora. Respeitem aquele que trabalha para trazer alimento para nós aqui da cidade. Mas isso aí tem que passar o tempo todo, não precisa nem me filmar aqui, filma só. Isso aí é insuportável, gente. Isso aí traz doença para criança, para idosos. Quem é que aguenta? Em 10 minutos, se não for 5 minutos. É naquela estrada onde vai lá para muitas pedreiras. Não vou citar aqui o nome de pedreira, mas eu quero dizer o seguinte, motorista, respeitem essas famílias, ninguém é obrigado a suportar esse tipo de situação. Parabéns ao nosso prefeito, novamente, reitero aqui, está ali, eu tenho 6, 7 pedidos para fazer asfalto em frente às comunidades e em frente às residências do nosso povo do interior. Obrigado, vereador Chequinho, bem-vindo à situação. Próximo vereador, Rafael Colucci. Nosso grande amigo da causa animal, hein? Nosso vice-presidente dessa casa. Bora, Fofão. Vereador presidente Gil Krug, queria só esclarecer para o vereador Chequinho que nós não estávamos faltando com respeito com Vossa Excelência, Chequinho. Por favor, Chequinho, olha aqui. Nós estávamos falando que quem fez foi o vereador Leandro Rosso, só para lhe corrigir. Vereador da base, ano passado nós participamos de reunião,
vereador Leandro Rosso tem um projeto lá da São Roque, então ninguém estava ali faltando. Eu não lhe cedo a parte agora, eu não lhe cedo a parte. Não fale verdade. Vereador, eu não lhe cedi a parte. Não, o senhor, não é mentira. Isso foi o vereador Leandro Rosso. Foi o vereador Leandro Rosso. Bom, o senhor pode ter feito também, mas eu participei de... Vereador, eu participei, eu também fiz, mas quem fez o projeto foi o vereador Leandro Rosso. Foi o vereador Leandro Rosso, não sou advogado dele, mas a verdade tem que ser clara. Foi o vereador Leandro Rosso, comunidade, saiu o asfalto... Vereador, eu peço que o senhor me respeite. Saiu o asfalto porque o vereador Leandro Rosso acertou com o prefeito Pedro Almeida. Não estou dizendo que o senhor não fez. Então, só estou lhe explicando, porque o senhor disse que nós estávamos faltando com respeito para o senhor. Quem pode ouvir, pode achar que isso é normal e aqui ninguém falta com respeito. Então, é questão de esclarecimento. Eu acho que o senhor deve ter feito, como eu fiz do Capinzal, mas lá não fui eu que fiz. Quem fez tudo isso foi o prefeito Pedro Almeida. Vamos parar com A, B ou C, enfim, todo mundo faz, mas desmentir os colegas também não dá certo. Quero aqui agora dizer para o vereador Rufa, o senhor foi fazer uma homenagem para a causa animal, para as protetoras, para os protetores, para quem faz, as pessoas entenderam tudo errado. Sabe por que elas entendem errado, Rufa? Porque essas pessoas fazem grupo no WhatsApp para tentar estragar o trabalho das pessoas. Foi assim na eleição, é assim até hoje, mas eu vou lhe dizer, não dê bola. Trabalhe com a proteção séria como eu faço. Eu trabalho com proteção séria, não alguma meia dúzia aí de que não sabe nem o que é legislação. Uma que foi aí, quer falar, não fez 50 votos. Então, tá bom, a população vota e mostra e reconhece. Então, vereador Rufa, o senhor é um cara que sempre ajudou aqui, um cara que sempre fez pelo correto. Não dê bola. Uma vez eu dava bola, hoje eu não dou bola, sabe por quê? Porque realmente quem foi o escolhido para representar a causa fui eu. Todos os outros que tentaram não chegaram até aqui. E aqui dentro, como a vereadora Ada falou comigo, nós estávamos falando, não tem dono da causa. Mas projeto para a causa, fui só eu que fiz. Só eu que fiz. Da outra legislatura e dessa. Todo mundo pode fazer. O vereador Iarã também, que fez um projeto da farmácia PET. De resto, foi isso. E eu não estou querendo dizer, porque quem está fora não faz projeto. Quem está fora só faz isso, briga, só faz intriga, não faz nada. Nada acontece sem dinheiro, vereador Gil Krug. Quantos milhões de reais a gente trouxe para a causa animal? Quantos a gente movimentou aqui dentro dessa casa? Então, falácia só é falácia. Tem que valorizar, sim, o trabalho das protetoras, da secretaria, que aumentou de 200 para 1.000 fiscalização, e o senhor também merece o respeito de todos nós. O vereador Rafael Colucci. Vereador Tchequinho, por gentileza. Senhores, só um minutinho, meus senhores. Que é isso? Que é isso, meus nobres? Que é isso, meus nobres? Que é isso? O que é isso, meu Deus do céu? Os vereadores estão animados, estão com os ânimos acirrados. Estão com os ânimos acirrados em plena uma quarta-feira. O que é isso, meus nobres? Vamos fazer, o Diego Milani já está aí, Diego, já pega o papel, vamos fazer uma ocorrência, hein? Que é isso? E um tenta ganhar no grito não se ganha nada, meus nobres, a gente se ganha com ideias, articulações. Vereador Iarã, próximo a... Vereadora Regina, ausente, não, vereador Iarã de Carvalho. Com a palavra, meu nobre. Espero que o senhor não esteja com os ânimos tão exaltados, o senhor que é um cara mais experiente, e o nosso ancião aí, sabe conduzir bem. Espero que o senhor esteja mais calmo, hein, meu nobre. Né? Vereador Iarã, com a palavra. Presidente Krug, como diz a vereadora Eva, ancião não, mais sábio. Mas é bom o debate, né? O debate, ele engrandece as pessoas e faz com que a nossa sociedade lá ela saiba que existe uma briga grande aqui para que as coisas aconteçam. Tanto um vereador da oposição como da situação, da base. O importante é que a nossa sociedade receba
né, a resposta e receba os investimentos que estão acontecendo, graças ao nosso gestor maior aí, o prefeito Pedro Almeida, que está atento não só com os vereadores da base, a gente sabe, está atendendo os vereadores da oposição também, é a prova mais concreta de que não tem por que nós estarmos aí se submetendo a ataques ao executivo, né? Com respeito à educação, é só chegar lá, o prefeito Pedro Almeida recebe, acata, porque ele sabe que tanto o vereador da base como da oposição são locutores, são interlocutores, são porta-vozes da nossa sociedade que tanto clama por serviços bem prestados, como está acontecendo com o prefeito Pedro Almeida, né? Vereador Colucci, justamente a farmácia PET, ela foi aprovada, né? Esperamos que implementem logo, porque esse final de semana já tivemos probleminhas aí de pessoas precisando do atendimento veterinário a animais, e deu problema que não conseguiram, né? Mas porque ainda não está, mas vai vir sim, porque o prefeito Pedro Almeida com certeza vai implementar. E dizer aqui, vereadora Ada, vamos começar agora. O governador Zucco, né? Logo, né, assume lá o palácio e volta a dizer novamente, governador Zucco, e eu tenho certeza, ninguém tira essa dele. Esse vai ser nosso governador coerente, com os pés firmes no chão, não tem assim ataque a ninguém, ele é uma pessoa idônea, né, vereador Milani? E assim, parabéns pelo seu novo cargo, né, assumir lá com a doutora Rafaela, que é uma grande amiga nossa aí, e dizer que nós colocamos lá a questão das tornozeleiras, né, para os agressores, que se esse cidadão estivesse usando tornozeleira, estaria sendo monitorado e não se aproximaria da vítima. Com certeza não teria, né, vereadora, mais uma vítima, porque a tornozeleira ia acusar que ele estava próximo dela. Mas, enfim, né, vamos ver o que vai acontecer futuramente por aí, né? Cabe, sim, uma avaliação, uma averiguação para ver realmente os fatos, porque a gente sabe de alguns fatos que às vezes não é bem concluído, né, e que acontecem problemas que a sociedade às vezes enxerga de uma maneira e às vezes é de outra, mas que as mulheres têm que ser sim protegidas e que haja alguém por elas, isso é muito necessário. Parabéns, vereador Milani, parabéns à doutora Rafaela, um abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Yaran. Marina Bernardes, ausente, está na reunião da Corsã, lá em Porto Alegre, junto com a vereadora Regina e o vereador João Pedro Nunes. Então, nosso futuro presidente, questão de ordem. Luiz Valendorf, aí. Questão de ordem. Regimentalmente, quando o vereador está na tribuna, o outro aqui só fala se há liberação. O vereador Tchequinho é acostumado a fazer isso. Então, de hoje em diante, que fique claro, só vai falar quando o vereador der a permissão. Ninguém é dono desse microfone. E gritar aqui, todo mundo sabe gritar também. Exatamente, vereador Luiz Rafael Colucci. Meu colega, na verdade, ninguém aguenta estar lá na tribuna, desculpa, meu Renato, colega Valendorf. vereador. E está uma reuniãozinha ali paralela, anarquizando a fala do colega vereador, com todo respeito. Só um minutinho, então, só um minutinho, teve vereador. 2 erros. Vereador. Digamos assim. Vereador, só um minutinho. Viu? Só um minutinho, senhores. Nós estamos providenciando já os microfones individuais em todas as mesas e nós iremos cortar aqui. Isso daí nós vamos liberar o microfone. O Meirelles vai falar, a gente libera o microfone ali, que não dá para cortar gente. Tem gente aí que não saiu da 3ª série. Então vamos deixar aí, a gente não consegue respeitar o colega que está falando ali em cima. Ali em cima fica o debate. O debate é ali em cima na tribuna. É o debate ali em cima. Se discute ali em cima. Aqui embaixo, essa gritaria, nós não conseguimos respeitar o colega que está ali em cima, vamos mudar então. Luizinho, com a palavra, meu nobre. Boa tarde a todos, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento todos os vereadores e vereadoras que estão aqui no parlamento, também a quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Olha, as coisas de vez em quando vai para um caminho diferente. Mas que bom, né? O vereador Tchequinho vir aqui e elogiar o nosso prefeito Pedro pelo trabalho que vai começar a ser feito aí no interior, desta vez com mais vontade, com mais determinação, com mais comprometimento com o nosso interior, né? Então, a administração municipal tem tido essa atenção com o nosso interior, né? Merece, o pessoal que produz, que está lá na comunidade, merece todo o nosso apoio, e o vereador Tchequinho vir aqui falar, elogiar, entendeu? O Tchequinho, na verdade, faz o papel também aqui da nossa base. Eu acredito, vereador Rafael, e é importante dizer isso aqui, porque acontece com todos nós, aqui quando tu faz o pedido
encaminha aqui pela Câmara de Vereadores. Eu acho que é importante, quanto mais gente pedindo, quanto mais gente solicitando, cada vereador aqui tem o seu perfil, tem o seu encaminhamento, mas é importante, quero dizer realmente, o vereador Rafael Colu, sim, o encaminhamento foi feito pelo vereador Leandro Rosso, ainda no ano passado. É importante dizer isso aí, porque, na verdade, todos têm aqui têm responsabilidade, então é importante dizer isso aí, mas também é importante que todos os vereadores possam fazer esses encaminhamentos. O que tem que ter aqui sempre, eu sempre digo isso, é respeito, é cordialidade entre os vereadores aqui. Não, vereador, não vou te dar parte, não, porque eu vou terminar aqui. Pessoal, queria falar em associação de moradores, e quando eu falo em associação de moradores, minha voz salta firme na garganta, como dizia o Flávio Ferlin alguns anos atrás, lá na Rádio Irapuru de Passo Fundo. Dizer que no próximo domingo, dia 23, nós temos uma eleição das nossas comunidades, dos presidentes de bairro, aquele que representa a comunidade, sem ganhar R$1 para tudo isso. Muitas vezes o presidente de bairro é aquele que faz o trabalho do vereador. E muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, não é valorizado pela própria comunidade. Eu sei por isso, porque fui presidente da Associação de Moradores, lá no nosso querido loteamento São Bento, e muitas vezes não é valorizado na nossa própria comunidade. Então eu quero aqui, minha gente, quem está nos assistindo, que vão votar no próximo domingo. Fortaleçam a comunidade, fortaleçam a Associação de Moradores que trabalha de forma gratuita para as comunidades. O presidente de bairro é uma pessoa iluminada, viu? Porque tira o tempo do seu trabalho, do seu dia a dia, para poder ajudar a comunidade. Então, eu quero dizer aqui, pedir que vão votar, fortaleça o movimento comunitário, que é através da representação das nossas comunidades. Muito obrigado e meu abraço a todos vocês. Obrigado, vereador Luiz Valendorf. Muitas belas palavras aí. O líder comunitário, presidente da UAMPAF, aí, se elegeu e se reelegeu muito bem, aí, demonstrando a força dos líderes comunitários aí. Encerrada o espaço das comunicações, partimos então à comunicação de lideranças. Primeiro inscrito, hoje não teremos comunicação de liderança ou de oposição, então nós vamos ter que chamar aí, cumprir o regimento. Liderança de oposição, vereadora Regina está na viagem em Porto Alegre, vice-líder de oposição é Ada? Declina, Ada? Declina? Positivo. Vereadora Ada vai falar. Líder de oposição, vereadora Ada Cristina Mudareto. Então, vou ocupar esse momento para falar sobre o que os vereadores foram fazer em Porto Alegre, vereador Gil. Eles foram visitar a agência que regula toda essa questão do fornecimento da Corsã, que fiscaliza, e pairam várias dúvidas sobre essa fiscalização. Então, os vereadores não foram só de oposição, foram os vereadores da Frente Parlamentar da Água, que foram para lá, mas a nossa líder de oposição, a vereadora Regina, está capitaneando também a Frente da Água. Então, venho aqui falar que tivemos, nesta reunião, algumas discussões, como, por exemplo, a possibilidade de termos aqui em Passo Fundo uma agência reguladora que venha fazer a fiscalização não só da empresa do fornecimento de água, mas como nós vimos hoje que o vereador Tchequinho trouxe para cá, a questão da luz também e tantas outras questões importantes. Então, quero deixar aqui que o prefeito municipal também já fez essa visita a Porto Alegre. Amanhã vamos ter uma reunião, uma audiência pública aqui nesta casa, que vai tratar da água, a Frente Parlamentar da Água, que está propondo essa audiência pública, que vai acontecer às 18h30, aqui no plenário dessa casa, onde nós queremos convidar toda a população. Porque não adianta, senhoras e senhores, nós reclamarmos nas redes sociais,
Não adianta nós reclamarmos com os vizinhos, nós temos que reclamar no lugar certo. Existe o PROCON, existe o Ministério Público, existe a Defensoria Pública para quem precisar entrar na Justiça, e existe a audiência pública, onde os nossos munícipes podem vir e vão ter o tempo de 2 minutos para fazerem as suas manifestações, os seus questionamentos, e nós vamos ter aqui representantes da EGE, que foram convidados, representantes da AGERGS também, né? Que foram convidados, não sabemos se estarão presencialmente, mas todos os questionamentos que forem feitos aqui, nesta casa, serão levados oficialmente para esses órgãos, inclusive para o Executivo e para a nossa Câmara também, para que nós possamos dirimir esses problemas. Então, deixo aqui o convite a todos os que foram lesados. Amanhã, 18h30, na Câmara de Vereadores, audiência pública sobre a água. Muito obrigado. Obrigado, vereadorada. Falou e disse tudo, vereadorada. Líder de situação, ausente, o líder e o vice. Então, damos encerradas as inscrições para lideranças. Inscritos agora, vamos chamar o primeiro inscrito. Vamos olhar aqui quem está inscrito. Comunicação de líderes. União Brasil. Vereador Luiz. E Luiz Rafael Colucci. Rafael Luiz Colucci, isso aí? Luiz Rafael ou Rafael Luiz Colucci? Vulgo Fofão. Vereador Gil, presidente dessa casa, o senhor acabou de nos chamar a atenção ali e agora está fazendo a mesma coisa, né? Com brincadeirinhas. Nos chamou a atenção que nós estávamos na 3ª série e agora chamou o vereador aqui de Fofão. Cuidado, presidente, posso fazer uma representação na comissão de ética. Viu como que é? Se a gente levar tudo a flor da pele, acaba acabando a graça. Mas é que eu quero dizer para a população e para alguns colegas que, voltando no assunto aqui, por exemplo, nós estamos em 3 meses, vereador Rufa. Então quer dizer que o cara fez agora o pedido, a indicação, e o prefeito Pedro Almeida, em 3 meses, atendeu o pedido dele. Aí o vereador Meirelles, que está aqui há 8 anos pedindo a mesma coisa, não foi o senhor que foi atendido, foi o que fez agora, daqui 3 meses. Isso é bom para a população ver, porque tem vários pedidos de vários colegas que também pediram. E que têm a liberdade de pedir e fazer, porque trabalham pela comunidade, como todos. Mas a gente não pode ter e dizer, o vereador não está aqui porque pegou pelo... Eu participei de reuniões, eu fui da base, eu estive lá, nós tivemos... Mas, enfim, nunca tive atrito nenhum com o colega Renato e foi só para esclarecer que nós não estávamos desrespeitando o colega, sim, só para dizer que participamos com o vereador Leandro. Mas a população às vezes acha, o cara fez agora... Agora eu posso até lhe ceder, só um minutinho, acabo aqui, eu já lhe... A população acha que fez um papel agora e foi o outro, enquanto os outros pedidos, até mesmo no caso do vereador Renato, que fez 7, 8 pedidos, enfim, a gente trabalha, mas aquele que chega por último acha que foi ele. E aí a gente desmerece um trabalho inteiro do que aconteceu aqui, do que está trabalhando, do que está pedindo. Aí o vereador Meirelles, por exemplo, lá na ZAC, pedindo, aí vem o vereador e faz aqui, não, mas fui eu, comunidade. Isso também é ruim, porque o vereador, ele vive de reconhecimento, e o reconhecimento dá voto, mostra o trabalho, e é assim que tem que ser. Vereador Renato, lhe cedo a parte. Já estava quase dormindo aqui, esperando. Mas olha que nós vamos fazer paz, porque realmente teve um mal entendido, vereador. Eu jamais aqui tirei o trabalho do vereador Rosso, muito pelo contrário, o Rosso se criou, nasceu em São Roque. Eu nasci uns 500 metros dali. Ele fez indicação ano passado, também sugeriu esse asfalto, fez esse trabalho. Só que esse vereador também, de 6, 7, 8 anos para cá, eu venho reforçando sempre esse grande pedido. Eu acho que tem toda a casa que ganha com esse trabalho. Porque é de lá que vem o nosso alimento. Não, vereador Tchequinho, eu só lhe respondi porque, como o senhor falou ali, não, mais respeito com esse vereador e não era nossa intenção desrespeitar.
Não era, então houve a falha de comunicação, mas não era interesse nosso ali dos 4 vereadores. Obrigado, vereador Luiz Rafael Colucci. Fiquei muito feliz agora. Muito importante ver que os 2 vereadores já estão se dando. Chamamos, então, o próximo inscrito, bancada do PSD. Nosso vice-líder, Felipe Manfroy. Boa tarde novamente a todos. Usando o espaço hoje aqui da liderança do PSD, vereador Ronaldo Rosa, que está em Brasília, atrás de recursos para Passo Fundo, assim como os colegas do PSD, que eu tenho muito orgulho de dividir a bancada, nosso presidente e vereador Gil Krug, tantas vezes também já foi a Brasília trazer recursos para Passo Fundo, e esse é o compromisso aqui da bancada do PSD, liderada também no executivo pelo prefeito Pedro, pelo ex-prefeito Luciano Azevedo, que também são pessoas que orgulham muito de dividir o partido conosco. Cito aqui também o nosso colega da assessoria do vereador Pereto, Josemar, que vai ser candidato lá na Santa Maria 2, sucesso aí no pleito eleitoral. A Adri, da minha assessoria aí, anos líder comunitário na Bertê, um orgulho de poder estar comigo nessa caminhada aqui na Câmara agora. E eu vou aqui rapidamente também falar das ações de desassoreamento dos rios e córregos que estão continuando sendo feitas pelo Executivo Municipal, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Rubens e o secretário Jorge estão acompanhando todo esse trabalho, fazendo esse trabalho importante que dialoga diretamente com a Frente Parlamentar do Meio Ambiente, que eu sou o presidente. Vereador Renato Checker, eu vou, como líder hoje aqui do PSD, também passar para o prefeito Pedro Almeida os seus cumprimentos pelo trabalho realizado no interior. A gente fica feliz que a oposição reconheça o belíssimo trabalho realizado pela gestão do prefeito Pedro, então muito obrigado pelas suas palavras, agradeço de coração. Manfroy, você é um cara muito legal em me dar os parabéns, mas Manfroy, eu estou há 12 anos nessa casa e eu nunca me denominei como oposição ao prefeito que estivessem todos ali, tanto no Luciano Azevedo como no Pedro Almeida. Eu nunca fui oposição. Aqui tu não vai nem ver nenhuma fala desse vereador. Eu só falo as verdades quando tem que falar, cobrar pela saúde da nossa cidade. Quando tem que elogiar, para mim não tem problema nenhum, até porque quero muito bem o Pedro Almeida. Claro. Política, algumas coisinhas a gente deixa de lado, mas ele está fazendo um belo trabalho para o povo, principalmente agora, através desse asfalto aí para a comunidade do interior. Mérito deste vereador, mérito do vereador Wilson, mérito do vereador Rufa, mérito principalmente do vereador Rosso, que trabalhou arduamente para fortalecer esse asfalto aqui, o ano passado mesmo. Então é mérito de todo mundo que quer o bem, para o bem-estar da nossa comunidade, que é de lá que vem o nosso alimento. Parabéns, Isso. obrigado Vereador Renato, pela homenagem. Muito obrigado, vereador Renato Checker, reforçando, então, todos juntos, imbuídos aí de sempre pensar no melhor para Passo Fundo. Lembrando sempre também os vereadores que já passaram e deixaram essa contribuição aqui, queremos nós agora deixar a nossa para as futuras legislaturas e para o bem de Passo Fundo. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, vereador Felipe Favreto. Manfroy, isso aí. Dando continuidade nas lideranças progressistas, nosso grande amigo aí, o Negão da padaria, Edson, liderança comunitária aí do bairro Operário. Com a palavra, meu líder. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento muito especial a Deus pela oportunidade de fazer o uso da palavra nessa tribuna, tão importante para todos nós aqui. E gostaria de cumprimentar cada um que está em casa, cada um que está aqui no plenário e que nos assiste pela rede social com a paz do Senhor. Então, meu presidente, eu acho que gostaria de cumprimentar também os vereadores, as colegas vereadoras e a nossa mesa diretora. Mas eu gostaria de falar ao senhor, nosso presidente, aí, que eu acho que já está passando da hora, presidente, de nós fazer uma reunião aí, entre todos os vereadores aí, porque está ficando feio lá fora para nós vereadores aí. É brincadeiras aqui, pessoas, colegas vereadores desestabilizando o colega vereador que está falando na tribuna. São colegas vereadores desestabilizando o colega vereador. Quando está sentado aqui, o colega está ali, as pessoas estão batendo boca. Então, eu acho que já está passando da hora, presidente, de nós fazer uma reunião entre nós vereadores aqui e colocar respeito na casa aí. Porque lá fora as pessoas tratam como motivo de chacota. Hoje nós temos aqui na Câmara de Vereadores, aqui professor, a gente tem aqui na Câmara de Vereadores advogado,
nós temos policial militar, policial civil, e temos vários cidadãos aqui como eu, o Felipe, o Cícero, o Meirelles, o Luizinho Valendorf, que a gente veio lá da comunidade, e a gente trabalhou para chegar até aqui. Como líder comunitário, a gente trabalhou sempre pelo povo, trabalhamos sempre pela comunidade. Mas quando a gente chega lá fora, presidente, as pessoas dizem para nós, mas lá dentro da Câmara de Vereadores é uma brincadeira, todo mundo brincando. Então, eu acho que já está passando da hora de nós, vereadores, aqui se comprometer com a nossa sociedade, com o nosso povo e mostrar que nós não estamos aqui de brincadeira, que nós estamos aqui realmente para cobrar, para fazer o nosso trabalho, cobrar das pessoas, cobrar dos nossos cidadãos aqui que façam boas leis, que façam a cobrança séria, assim como a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos está fazendo, nas visitas que a gente está fazendo às nossas emergências do Hospital Municipal. Então, eu acho que já está na hora aqui, professor Pereto, da gente tomar uma atitude aqui como adultos, porque a gente tem filhos em casa, nós temos filhos que a gente tem que passar o respeito para os nossos filhos e mostrar para eles aqui o porquê que a gente está aqui. Tá? Mas não para depois, amanhã ou depois, nossos filhos não chegar aqui e achar que também é brincadeira, porque que tipo de adultos que a gente vai ter aqui quando nós tentamos passar alguma coisa para os nossos filhos e a gente não tem responsabilidade. Então, eu acho que já está na hora, presidente, nós fazer uma reunião aqui e mostrar para as pessoas aqui que a gente está aqui para trabalhar sério e não de brincadeira. Gostaria de dar os parabéns aqui também, que todo mundo esqueceu, mas a Cris é uma grande líder comunitária lá do bairro Valinho, uma grande liderança aí que assumiu o bairro aí nos últimos anos, aí fez um grande trabalho, um excelente trabalho, e eu, quando estive coordenador dos movimentos populares, tive a oportunidade de poder trabalhar junto com ela lá dentro do bairro Valinho, e acredito que nesse próximo domingo aí, muitas pessoas vão ir votar e vão eleger os seus presidentes de bairro. Muito obrigado, presidente. Boa, vereador Edson. Excelente fala aí, realmente muito importante. Apenas discordo de algumas partes aí que parece que o senhor falou de uma entonação que a casa não trabalha. E eu não preciso mostrar para ninguém isso, os números estão no site, está se dando resultado, audiências públicas, verbas buscadas em Brasília, projetos de lei aprovado, criação de procuradorias. Então, acredito que são pequenos detalhes que dá para ajustar, mas que a casa não trabalha, a 18ª e a 19ª legislatura, eu tenho total certeza que estão trabalhando e trabalhando muito. E eu posso provar isso aí no dia a dia, em políticas públicas, em legislações que fizeram a mudança da vida de pessoas, que essa casa fez. Agora há pouco mesmo falou o vice-presidente Rafael Colucci. Rafael, o senhor mostrou no seu grande expediente os números das castrações que aumentaram. Não foi iniciativa só do Executivo, foi cobrança dessa casa, foi cobrança do trabalho do seu vereador. Projeto da lei do poste limpo, que o vereador Rufa fez. Tchequinho acabou de elogiar o Executivo devido aos asfaltos, né, Tchequinho? Que está vindo para o interior. O Rufa fez aí uma força-tarefa, juntando os emendas. Então, a casa está trabalhando, realmente está se movimentando. E acredito que no final desses 4 anos, aí, os vereadores poderão falar pela 19ª aí, mais uma vez. Dando continuidade, então, Partido dos Trabalhadores, Eva Valéria Lorenzato. Eu acho que o debate aqui, referente a essa questão do asfalto no meio rural, e agora a comunidade de São Roque, distrito de São Roque, recebendo finalmente o asfalto, o nosso debate tinha que ser: quem que vai pagar os prejuízos que os agricultores tiveram até hoje com a péssima qualidade das estradas do meio rural? Comentava há poucos dias com alguns agricultores, secretário Bordim, sinceramente, está me surpreendendo. Dá gosto de andar lá nas estradas do interior, onde ele tem passado o maquinário. Tem gente me dizendo que já chegou a 70 por hora, 80, imaginem. Há pouco tempo atrás era inacreditável, impossível de acontecer isso. Mas assim, no governo DIP tinha dinheiro. Eu vou conferir ali os dados e na próxima sessão eu vou trazer esses dados. Se foi no governo Dilma ou no governo Lula. O DIP, prefeito de Passo Fundo, conseguiu dinheiro para fazer o asfalto em São Roque. Prefeito Luciano Azevedo tirou o dinheiro do asfalto de São Roque. Quantos anos de atraso você, agricultora familiar do distrito de São Roque, que é um dos distritos que mais tem pequenos agricultores, que vêm para a feira, que plantam alface abaixo de sol e de chuva e que gastavam todo o dinheiro do seu trabalho em oficina, com pneus. Vocês que sofreram tantos anos,
Há quanto tempo, assim como foi lá no distrito de Bela Vista, um asfalto com uma qualidade que vocês, vereadores, acho que todos vocês seguidamente vão ao distrito de Bela Vista. Eu acho que me arrisco a dizer que até hoje não tem um buraco naquele asfalto. E passam tratores, ceifas, caminhões com carga de soja, de grãos. Eu espero que agora esse asfalto de São Roque também tenha a mesma qualidade, mas está vindo com muito tempo de atraso. E não foi só os vereadores, não foram só os vereadores citados aqui, comunidade do meio rural, que trabalhou pelo asfalto no meio rural. Meu primeiro pedido e reuniões, audiências que fiz com os secretários e com as comunidades do meio rural, foi chamando a atenção para a questão do asfalto no meio rural. Eu dizia, paralelepípedo na área urbana e asfalto na área rural, para os nossos agricultores poderem escoar a produção e não chegar aqui com a produção toda amassada, quebrada, machucada pelas condições das estradas do meio rural. Ainda bem que agora o governo Lula também está criando um programa federal que vai ajudar aí na melhoria das estradas do meio rural novamente, comunidade. Obrigado, vereadora Eva. Partido Liberal, Diego Milani, o Milani da Civil. Com a palavra, meu líder. Boa tarde novamente. Conceder uma parte para a vereadora Ada. Obrigada, vereador. Só não defendendo ninguém, vereador Colucci, vereador Evandro, o PL, o ano passado, destinou as suas emendas impositivas para a construção da estrada de São Roque e de Santo Antônio do Capinzal. Então, sim, o vereador Tchequinho também tem participação nisso. Era eu, ele e o vereador Gleison, e destinamos para a construção dessas estradas. E, graças a Deus, estamos vendo a destinação. Né? Muito obrigada, vereador. Parabéns, vereadora. É isso aí. É mais ou menos nesse sentido que eu quero falar também. Ontem eu tive o prazer, vereador Gil, de estar na inauguração das novas instalações da Brigada Militar no município de Marau. E lá naquele município, nós temos lideranças do Partido Liberal que correram atrás para que isso acontecesse. Temos o presidente do Sindicato Rural, também presidente do PL, que é o Rodrigo Caraça, nosso amigo de Pontão. Desculpa, Pontão. Tá, vamos retificar, a cidade de Pontão. Uma liderança, inclusive, o prefeito, que é do União Brasil, Rafael Colucci, em Arã, o vice-prefeito do PL, se juntaram todos para fazer um bom trabalho. Estão bem instalados agora a Polícia Militar da cidade de Pontão, vereador Gil, ganharam armamentos, fuzil 556, pistola Spark, dispositivo elétrico incapacitante, 2 pistolas para combater o crime. Porque a sociedade se juntando, defendendo quem os defende, com certeza nós iremos para frente, iremos ter resultados positivos. É uma parte... Na verdade, né, a gente sabe o trabalho que a Polícia Civil, né, que os órgãos de segurança fazem perante a criminalidade desse Brasil todo, né? A Brigada Militar, né? Só que é o seguinte, as leis são frágeis, né, vereador? A polícia vai lá, faz o que tem que fazer, facilitar, o bandido chega antes em casa do que o próprio policial que prendeu o vagabundo. Isso aí vem do quê? Resultado de 20 anos do governo PT, apoiadores de bandido, tudo quanto é lei, beneficiando esses canalhas, esses assassinos, esses bandidos, né? E não só o governo PT, né? Porque antes também, uns 10, 15 anos dos outros governos, tudo apoiadores de bandido ladrão. Quando teve 4 anos do governo Bolsonaro, o sistema sujo e podre venceu o Bolsonaro, que concorreu sozinho com todo esse pudridão. Inclusive, só para te dizer, vereador Tchequinho, lá mudou o governo e as coisas já começaram a mudar e funcionar. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Diego Milani. Não havendo mais inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para realizar-se dia 24 de março do ano corrente às 15 horas. E lembrando, senhores, amanhã teremos audiência pública às 18 horas e 30 minutos. Amanhã, às 18 horas e 30 minutos, audiência pública da Comissão da Água, tá?
Frente Parlamentar da Água. Forte abraço, meu muito obrigado. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.